Bom, seguindo aqui, por muitos anos, recentemente ainda, tá aqui, coisa de 10 anos atrás, a gente não falava de PEI e não falava nem de adaptação de atividade. Muitos acadêmicos falavam que adaptar atividades é errado, que todos os alunos deveriam receber sempre as mesmas atividades. Falavam que adaptar o currículo era errado, que o aluno precisava trabalhar sempre o mesmo currículo, né? Isso a gente chama dos dogmas. Adaptar é segregar. O professor não deve adaptar atividade. Quem já ouviu isso? PEI é coisa da área de saúde. Olha só. Todos devem aprender a mesma coisa ao mesmo tempo. São crenças infundadas cientificamente, totalmente baseadas em ideologias acadêmicas que não podem ser provadas por pesquisas. São apenas teorias construídas em cima de outras teorias, que na prática não vão funcionar. Por quê? Porque você que é professor sabe muito melhor do que eu que todos os alunos aprendem num tempo diferente. E ninguém aprende a mesma coisa ao mesmo tempo. Você vai dar uma aula hoje e vai ter um aluno que aprendeu tudo o que você disse, vai ter um aluno que aprendeu 80% do que você disse e vai ter um aluno que aprendeu 10% do que você disse. Por quê? Porque eles aprendem em tempos diferentes. E é por isso que o professor tem sempre que ficar repetindo a mesma coisa toda hora. E aí tem aquele aluno que já aprendeu, vai ficar entediado, e tem aquele aluno que não aprendeu e às vezes começa a aprender ali na terceira ou quarta vez que você repete. Então, quando a gente fala de um aluno com dificuldades severas de aprendizado, claramente esse aluno vai ter uma velocidade de aprendizado diferente do restante da turma. Não é isso? O que a ciência diz pra gente? Que a adaptação e priorização curricular aumentam a aprendizagem. Que atividades adaptadas aumentam a autonomia e a taxa de acertos. Que exercitar é a chave para a retenção. Se você tem um aluno que está sempre esquecendo de um conteúdo, o exercício focado e estruturado vai ajudar ele a não esquecer desse conteúdo, né? Isso, a gente só consegue fazer isso intervindo. Como que eu vou intervir? Criando um plano de ensino individualizado. É um recurso, o PEI é um recurso pedagógico de intervenção. Duração da aula de mais ou menos 1h30, tá, pessoal? Vamos ficar juntinho aqui porque vai ser muito bom. Bom, só para deixar claro, contextualizando, existe o PEI, que é o plano de ensino individualizado. Ele tem um foco no currículo comum, naquele currículo que nós redigimos baseados na BNCC. Com base na BNCC, todas as escolas constroem seus currículos, os estados constroem os seus currículos, né? Uma escola, por exemplo, uma escola evangélica, com base na BNCC, vai construir um seu currículo, que vai ser diferente de uma outra escola, por exemplo, né? Uma escola bilíngue. E está tudo bem. O importante é que nós temos uma base curricular e em cima dela construímos os diferentes currículos que as escolas podem ter. Mas o PEI é um plano de ensino para que o aluno alcance esse currículo, tá bom? PDI. Quem aqui já ouviu falar de PDI? Eu gosto de diferenciar PEI de PDI e de PAEE, e você já vai entender por quê. PDI é um plano de desenvolvimento individualizado. A ideia aqui é focar não no currículo, mas em autonomia e marcos do desenvolvimento. Já que é um plano de desenvolvimento, a ideia é focar no desenvolvimento humano. Por exemplo, isso é muito útil para uma criança de, por exemplo, 7 anos que ainda não está se comunicando de maneira funcional. Uma criança de 7 anos que não está se comunicando de maneira funcional, ela precisa trabalhar habilidades de desenvolvimento que não necessariamente estão detalhadas na BNCC. Entende? E aí a gente vai precisar trabalhar com esse aluno de alguma forma. E tem o PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado. Aqui o foco é o quê? Na acessibilidade. Em como remover as barreiras que prejudicam o aprendizado, a autonomia do meu aluno em sala de aula. Ok? É aqui que a gente trabalha na sala de recursos.
né? Cada aluno que está na sala de recursos, em tese, deveria ter um plano de atendimento educacional especializado. Quando o aluno precisa da sala de recursos, é muito importante frisar isso, né? Não é porque o aluno tem uma deficiência que ele vai precisar de uma acessibilidade específica oferecida pela sala de recursos. Às vezes ele não precisa, tá bom? Os três podem existir e o seu aluno pode precisar dos três, de dois, de um e do outro, ou de nenhum deles, tá bom? Então, você pode ter um aluno que tem muito comprometimento e ele vai precisar dos três planos. Você pode ter um aluno que ele tem uma dificuldade, mas é uma dificuldade mais leve. Talvez ele só precise de um PEI. Ele nem precise nem frequentar a sala de recursos, mas apenas com um PEI aquela dificuldade já vai ser amenizada e ele vai conseguir ter um ritmo de aprendizado adequado, digamos assim. Olha, tem gente falando aqui no chat do Amazonas, da Bahia, Paragominas, Jaborandi, Bahia. Que legal, gente. Mutum, Mato Grosso, Orais, Rio Verde, Penha, Santa Catarina, Tefé, no Amazonas, São Pedro Canísio, Irati, Paraná, Escola São Pedro Canísio. Oi. Eu não vou conseguir ficar falando o nome de todo mundo aqui, mas um grande abraço para todos vocês que estão aqui participando, que estão aqui comentando. Quem quiser colocar pergunta, tá? Quem quiser colocar pergunta no chat, eu não vou prometer responder todas, mas vou tentar responder o máximo possível. Amapá, Rondônia, São Luís, ó, o pessoal de São Luís já tá Amapá, aí, Rondônia, São Luís, eu tô aqui em São Luís. Se demora a gente se esbarra por aí. BH, que legal. Que legal. Vamos lá. E dentro do fluxo, dos processos da escola, onde que esse PEI vai entrar? A escola tem uma proposta pedagógica, né? Pode ser uma proposta tradicional, uma proposta construtivista, montessoriana, pode ser Waldorf, pode ser uma nova que você inventou aí, não tem problema, tá bom? A escola tem uma proposta, cada escola tem uma proposta. E tá tudo bem, é para ter mesmo, né? Uma escola indígena tem que ter uma proposta. Uma escola da zona rural tem que ter uma proposta, diferente da escola de uma grande capital. E tá tudo bem, não é isso? Só que em cima dessa proposta, geralmente, quando a gente não precisa de um PEI, o professor ele já cria o seu plano de aula em cima dessa proposta. Ok? Então, se eu estou numa escola montessoriana, meu plano de aula tem que seguir os princípios da proposta montessoriana. Faz sentido? E em cima desse plano de aula, o professor vai criar e entregar o quê? Atividades. Ok, maravilhoso. É assim que funciona, não é? Agora, quando nós precisamos de um PEI, o que muda aqui? O PEI ele entra aqui antes do plano de aula. Por quê? Porque o PEI vai definir diretrizes de acessibilidade didática, de acessibilidade de definição de objetivos e de criação de materiais. Então, talvez, dependendo do plano de ensino do meu aluno, individualizado do meu aluno, o plano de aula pode ter uma alteração, pode ter uma mudança, entende? Então, eu preciso de um PEI antes de planejar a aula. Não dá para planejar a aula e depois olhar o PEI. Tem que olhar o PEI para depois planejar a aula. Faz sentido? E em cima desse plano de aula, já baseado num PEI, de um aluno que eu tenho ali, junto com a turma também, eu vou gerar as minhas atividades. E daqui nascerá, possivelmente, uma atividade mais acessível ou mais adequada para o aluno que precisa dela. Certo? Fez sentido? Todo mundo junto comigo? É muito importante a gente entender esse fluxograma, tá? E aqui, quem deve elaborar esse documento? Aqui existe uma diferença aqui de responsabilidades. O PAEE e o PDI, se você vier a implementar usando essa nomenclatura, que eu convido você a fazer, se você não quiser não tem problema nenhum, você pode juntar tudo no PAEE, tá bom? Mas o Plano de Atendimento Educacional Especializado e o PDI, se você usar, ele será, na maioria das vezes, de responsabilidade do professor de atendimento educacional especializado, né, com colaboração da equipe multidisciplinar. Já o PEI, ele será construído, geralmente, pelo professor de atendimento educacional especializado também, só que
com participação fundamental aqui do professor regente. Por que isso? Porque cada disciplina, cada professor e cada disciplina vai precisar de uma didática diferente, não é? E na construção desse plano, se um professor, imagina só, um professor de atendimento educacional especializado que não tem formação em física, vai construir um PEI para ensinar física, sendo que ele não tem didática de física, não conhece o currículo de física, faz sentido? É como dar um tiro no escuro. Então, por isso que a presença do professor de física na construção desse documento faz todo sentido, já que ele é o especialista em física, no ensino de física, em didática em física, em criação de atividades de física e por aí vai. Entende? Se o professor do atendimento educacional especializado precisar criar uma atividade de física sem ter conhecimento nessa área, isso é impossível. Faz sentido? Então é muito importante ter essa colaboração, existe aqui um trabalho em equipe. Mas por que o regente não faz sozinho o PEI? Por que ele precisa do AEE? É muito simples, porque é no AEE que nós encontraremos soluções para as barreiras que o nosso aluno vem encontrar, certo? Soluções de acessibilidade, já que a especialização aqui no AEE é construir, entregar a acessibilidade educacional. Aqui. Uma perguntinha aqui do Adailson. O ideal é criar o PEI no iniciozinho do ano e ao longo do ano adaptar caso tenha evoluções? Sim. Super recomendo você, assim que você tiver o primeiro contato com o aluno, conseguir já fazer as suas primeiras avaliações, construir o documento e ver o que vai acontecer. É simples assim, não dá para acertar de primeira. Se você acertar, maravilhoso, né? Mas a ideia é que você não vai conseguir acertar de primeira, você vai precisar ajustar. Porém, com o que nós veremos aqui hoje, nesse dia, né, e nos próximos dias, mas basicamente hoje, a chance de você acertar vai aumentar bastante, porque você vai ter todo um direcionamento que a gente já vai ver. Leandro, a resolução 50 prevê um máximo de 30 dias para a construção do PEI após o início da aula. Porém, a coordenação pede um plano de aula de forma antecipada. Como ajustar essa situação? Então, você vai fazer o plano de aula no início do ano sem ter o PEI do aluno. E você vai conseguir ver a dificuldade do aluno. E isso é muito importante, né? Geralmente as primeiras aulas do ano são laboratório, não é isso? Você começou a dar uma aula ali de matemática para o seu aluno, para a sua turma, e você ali nas primeiras aulas, nas 2, 3, 4 primeiras aulas, já começa a perceber que aquele aluno ali não sabe, não entendeu ainda a operação de adição muito bem, aquele outro ali já não consegue resolver as expressões, ou um outro aluno ali tem uma dificuldade específica, e você começa a entender o nível da sua turma. Não é isso? Isso acontece, é natural. E a mesma coisa com um aluno com deficiência ou dificuldades severas. Você começa a perceber as dificuldades que ele tem de socialização, de comportamento, de motricidade fina e por aí vai. Não é? E a partir dessa informação, isso vai te ajudar a responder um questionário que eu vou te mostrar aqui no final dessa aula hoje. Vamos lá. Importante a gente deixar claro que PEI não é currículo, tá? Existem muitos profissionais hoje que vamos fazer o PEI do nosso aluno, vamos. Aí vai lá na BNCC, copia uma habilidade, cola no Word, aí bota lá 3, 4, 5, 6 habilidades, uma embaixo da outra e fala que aquilo é o PEI. Gente, isso não é um PEI, tá? Pegar uma habilidade, copiar a habilidade da BNCC, colocar no arquivo do Word e dizer que isso é o PEI do aluno, não é o PEI. PEI não é currículo, tá bom? O que é o currículo? É uma coisa que a gente constrói com base na BNCC e PEI é um plano para ensinar esse currículo, tá bom? Não um currículo, mas um plano para ensinar esse currículo. É muito importante, e esse aqui nessa imagem fica claro que, por exemplo, eu posso ter um currículo adaptado de língua portuguesa, eu posso ter um currículo adaptado de matemática, posso ter um currículo adaptado de história ou de geografia. Então eu tenho 4 regentes diferentes aqui. E esses regentes são os responsáveis pelos seus respectivos currículos e eles podem ter ou não adaptado esses currículos de acordo com a necessidade das suas turmas e alunos, ok? Né? É o regente que vai decidir se aquela turma precisa voltar 3, 4 habilidades anteriores para ter uma base porque eles estão com defasagem ou não, eles podem avançar, uma turma mais avançada, cabe ao regente decidir isso, né? Então, ele é o regente que domina o seu currículo. Então, cada um vai poder consultar o quê? O PEI. O PEI não é o currículo do aluno, é
como tornar o currículo acessível. E aqui nesse exemplo eu tenho um PEI, né, construído junto com a AE, a equipe multidisciplinar e os seus respectivos regentes. Mas poderia ser também um PEI para cada disciplina, porque às vezes a forma do aluno aprender uma determinada disciplina vai ser diferente dele aprender outra disciplina, ou às vezes ele só precisa de um PEI para matemática. Às vezes ele está indo bem em todas as disciplinas, mas em matemática ele precisa de um PEI. Entende? Faz sentido? Então, em que situação usar cada tipo de plano? A gente já vai chegar no modelo, tá? PEI, PDI e PAE. Vamos lá. Aqui, ó. PEI. Um PEI generalista. Lembra? É o que eu falei aqui ainda há pouco. Um PEI que atende todas as disciplinas. Exemplo disso, né? Ele é aplicado em todas as disciplinas. Qual é indicado para alunos que precisam apenas de pequenos ajustes de acessibilidade para participação e aprendizado. Exemplo: textos grandes devem ser divididos em parágrafos curtos com até 50 palavras cada e lidos previamente com o aluno. Percebe que essa diretriz que eu coloquei no meu plano de ensino individualizado, ela é uma diretriz generalista. Ela atende a qualquer disciplina que tenha um texto, basicamente. Então, história, geografia, ciências, língua portuguesa, língua inglesa, todas elas deveriam respeitar um limite de 50 palavras e ler previamente essas 50 palavras nos enunciados, nos textos. Entende? Faz sentido? Um outro exemplo de PEI pode ser um PEI específico para uma disciplina, como língua portuguesa ou história. É indicado quando o aluno tem uma dificuldade específica naquela disciplina, ou aquela disciplina tem uma particularidade específica que precisa de um ajuste. É indicado para alunos que precisam de acessibilidade específica, como eu disse. Exemplo: textos de história, né, da disciplina História, dos livros devem ser adaptados para tópicos curtos em linha do tempo. É uma coisa bem específica, né? Bem específica. Mas a gente entendeu nesse exemplo aqui que esse aluno ele vai se beneficiar muito se o texto for adaptado para uma linha do tempo em tópicos. Ok? Tá fazendo sentido, gente? Deixa o like aí se está fazendo sentido. Vocês já tinham visto uma explicação dessa forma? Eu estou sendo muito repetitivo aqui ou está ajudando? Tá? A gente já vai chegar na aplicação. E agora o plano de atendimento educacional especializado. É voltado para a sala de recursos. Tá? A ideia aqui é para o aluno que precisa do atendimento em sala de recursos. Exemplo: autonomia no uso do teclado do computador como alternativa acessível de registro. Se eu entendi que o meu aluno ele não vai conseguir escrever usando lápis e ele precisaria de aprender a redigir ou registrar usando um teclado, essa habilidade ele pode aprender em sala de recursos. O uso do equipamento de acessibilidade pode ser aprendido na sala de recursos. Entende? Fez sentido? Ok. Por isso que um aluno pode precisar de um ou de todos. E um exemplo de PDI, só para ilustrar, é quando um aluno tem uma defasagem no desenvolvimento, ok? Como é que está aqui? Em sala de recursos, por exemplo, no contraturno, o professor de apoio, olha só, onde é aplicado? Pode ser aplicado em sala de recursos, no contraturno, pode ser aplicado junto com o segundo professor, professor de apoio, num paralelo ao currículo comum, tá? Para quem? Para alunos que precisam trabalhar habilidades desenvolvimentais através de em vários momentos diferentes. Exemplo: perguntas devem ser feitas diretamente ao aluno e deve ser aguardado seu tempo de resposta via dispositivo de comunicação alternativo. Né? Tá aqui um exemplo de aplicação de um plano de desenvolvimento individualizado, uma diretriz, né? Toda vez que eu for me comunicar com esse aluno, eu vou aguardar um tempo de resposta, certo? Por quê? Porque foi entendido que a construção de uma sentença usando o dispositivo vai requerer um tempo. Então não adianta ficar atropelando o aluno com um monte de comunicação. Bom, vamos dar uma olhada então rápida nesse parecer 50 que foi homologado aí recentemente,
Quem não tem acesso ainda ao parecer 50, nesse QR Code que está aqui na tela, você vai ter acesso ao documento homologado pelo MEC. Se você não sabe do que eu estou falando, depois dá uma lida com calma nesse documento, ele é um pouco grandinho e extenso, mas eu vou direto a um ponto bem específico que vai influenciar o nosso trabalho agora esse ano, tá bom? Vamos lá. Vamos abrir esse negócio aqui. Ah, meu Deus, eu fechei. Ah, não, tá aqui, rapaz. Tá aqui, rapaz. Apresentar. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Janela. Esse rapaz aqui. Foi. Todo mundo tá vendo a minha tela aí? Legal. Tá aqui, não vamos ler isso aqui, tá? Um monte de politicagem aqui. Politicagem. Todo mundo tem as melhores das intenções. E tá. Fazendo uma retrospectiva. Então, onde interessa, ok? Vamos lá. Oh, meu Deus, é muito texto para falar pouca coisa. Eu fico bobo com isso. Vamos lá. Aí, o que era bom mesmo, eles tiraram, né? Mas deixaram alguma coisa aqui. Vamos lá, cadê? Aqui. Isso aqui, aprendizagem, vamos lá. A parte que interessa, né? A prática. Aprendizagem. Aqui eles citam um estudo de caso. Estudo de caso é um elemento técnico, né, que nem sempre está presente, mas deveria estar. E esse estudo de caso, ele tem um início com base num questionário. E ele entrega esse questionário aqui para você, tá bom? Eu não vou disponibilizar o questionário em material separado para você, porque se você tiver acesso a esse parecer, você vai ter acesso ao questionário. Está aqui oficial, tá? O questionário oficial, use. É aqui que você vai fazer a sua entrevista aí com a família, você do atendimento educacional especializado. O regente não vai fazer isso, né? Aqui essa parte aqui tá, é mais da coordenação, da gestão e do atendimento educacional especializado, ok? Tem perguntas do tipo o que o aluno gosta, se ele tem amigos, se ele tem um colega predileto e por aí vai. Informações coletadas sobre o aluno, informações referentes à idade, série e escolaridade, informações sobre a escola e por aí vai, tá? A, B, C e D. Ok. Então, a partir da preposição do estudo de caso, ou seja, das respostas destas perguntas, estabelece então seus instrumentos. Aí, agora chegou a nossa hora, tá? O PAEE e o Plano Educacional Individualizado. Ele não cita PDI aqui porque, como eu disse, isso é uma sigla que eu defendo que tenha separado. Se você é do AEE, se você quiser separar, eu acho mais interessante, tá bom? Mas ok, se você quiser botar tudo junto aqui também, não tem problema. Vamos lá. Ambos de natureza pedagógica, muito importante frisar isso, não tem nada de área da saúde aqui, é tudo da nossa área mesmo, é a gente que tem que tomar conta dessa coisa aqui. Que compõe um PPP e tal, vamos lá, vamos lá aqui. E agora a parte prática. O PAEE é um documento obrigatório que deve ser continuamente atualizado, respondendo as perguntas sobre atualização, deve ser continuamente atualizado, ok? E conter registro de estudo de caso, ou seja, a primeira parte que você já viu ali, definição de materiais e recursos para eliminar ou minimizar as barreiras no contexto educacional, avaliação da necessidade de disponibilização de recursos de tecnologia assistiva e comunicação alternativa, e a avaliação da necessidade de oferta de profissionais de apoio escolar, intérprete de Libras e guias intérpretes. Viu? É aqui que o professor do AEE vai avaliar se o aluno precisa ou não precisa de apoio, de profissional de apoio escolar, tá bom? Que eu considero isso aqui uma conquista, né? Eu acho que cabe à escola decidir se aquele aluno vai precisar ou não vai precisar de um profissional de apoio, certo? É uma avaliação profissional aqui isenta de politicagem, certo? E
demandas da rede de proteção, tá aqui uma outra coisa aqui. Mas vamos para... Gente, dentro da área de adaptação de atividades, a nossa pequena contribuiçãozinha de todo o processo da educação, eu considero que o meu trabalho é uma pequena contribuição de uma grande engrenagem, né? E essa grande engrenagem, né, que é isso tudo que você está vendo aqui, mas a nossa área aqui é essa aqui, ó. Tópico 2. Eu não vou me atrever a entrar nos outros tópicos, tá? A minha área é essa aqui. Definição dos materiais e recursos para eliminar ou minimizar as barreiras. E aqui, a pergunta que eu te faço é: como que você vai definir isso a partir do estudo de caso? Ele te ajudou, o parecer 50, a construir o estudo de caso. Mas agora, definição dos materiais, você vai tomar essa decisão de que forma? Baseado em quê? Como que você vai fazer isso? E aqui segue. Já o PEI, vamos lá, chegou no PEI. Deve conter um plano de acessibilização curricular, considerando as atividades desenvolvidas em sala de recursos e a articulação com o professor regente e demais profissionais da unidade escolar nos diferentes espaços. Aqui, 2. Medidas individualizadas de acesso ao currículo para estudantes autistas. Então, como que você vai criar esse plano de acessibilização curricular? Mostra para mim. Ele não entregou para você. Entende? Então tem um gap aqui. Entre o estudo de casos e o plano prático, existe uma lacuna. E é isso que nós vamos preencher aqui hoje. Certo? Tá fazendo sentido? Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Entre o estudo de caso e a decisão de quais estratégias usar no PEI e no PAEE, existe uma lacuna. E a proposta desse modelo que a gente vai apresentar para você aqui hoje é preencher essa lacuna, facilitando o seu trabalho, o seu processo de tomada de decisão. Certo? Vamos lá. Bom, eu desenvolvi um framework. Lá em computação a gente fala muito essa palavra estranha, né? Mas é um esqueleto. O que é esse framework? É um esqueleto. Todo plano, seja ele do atendimento educacional especializado ou seja de ensino individualizado, ele precisa ser construído tendo três áreas. Independente do modelo que você usa aí, tá? Eu queria muito que você desapegasse do modelo. Ele pode ser coluna horizontal, pode ser vertical, pode ser em tabelas, pode ser em tópicos. Não sei como é que você constrói o seu plano aí hoje. Se sua escola já tem um modelo padronizado, pode continuar usando o seu modelo padronizado, tudo bem. Mas quando você tiver um espacinho para escrever nele, pensa nessas três coisas: objetivo, técnica e recurso. O que é isso? Objetivo, técnica e recurso. Quando a gente fala de objetivo, nós estamos falando em diretrizes para definição de objetivos educacionais acessíveis. A palavra diretriz ela é muito importante aqui, eu frisar essa palavra, porque não é para você escrever o objetivo, mas uma diretriz para definir o objetivo. Entende? Na mesma coisa a técnica, não é para você escrever a técnica em si, mas como essa técnica vai ser aplicada. E o recurso, não é que atividade o aluno vai fazer, mas como essa atividade vai ser construída. Para ficar mais claro, eu poderia, por exemplo, muita gente coloca a atividade que o aluno vai fazer no PEI. Coloca lá, realizar atividades de leitura e interpretação de textos. Então, ele vai fazer essa atividade. Só que, tá, legal, mas como eu vou construir essa atividade? E aí que entra a palavra diretriz. A diretriz te dá um norte de como fazer essa atividade. Então, ao invés de colocar atividade de leitura e interpretação de texto, eu poderia colocar assim: os textos devem ser entregues em parágrafos curtos de até 20 palavras, não ultrapassando o total de 200 palavras por texto. O tipo de fonte deve ser 12 Arial. O tamanho da coluna, o comprimento de coluna deve ser de até 4, 5 centímetros, 6 centímetros, porque o aluno tem dificuldade em acompanhar
longas linhas de texto. O espaçamento entre linhas deve ser de 1,15. E parágrafos de contexto, a cada 2 ou 3 parágrafos, crie subtítulos para facilitar o aluno buscar informações posteriormente. Legal. Isso é uma diretriz, entende? Eu já consigo visualizar como é que vai ser esse texto aqui na minha cabeça de design gráfico, certo? Nós vamos ver amanhã como preencher esse framework. Mas antes, eu preciso que você decida, tome a decisão do que escolher, do que esse aluno vai precisar. Porque dentro de cada área dessa daqui, dentro da área do objetivo, da diretriz de definição de objetivos, você tem várias opções. E seu aluno pode precisar de todas elas, ou pode precisar de nenhuma, ou só de 10% delas. Na área das técnicas a mesma coisa e recursos a mesma coisa. Tudo eu falei aqui vários parâmetros de ajuste de texto que podem tornar o texto mais acessível para uma dificuldade específica ou não. Então você precisa ter uma base para a tomada de decisão. E é por isso que eu vou te entregar aqui hoje uma ferramenta muito importante, né? O nome da nossa aula de hoje é os 13 erros mais comuns que atrapalham a criação do PEI. E esses 13 erros são as 13 perguntas que a gente deixa de fazer e que atrapalham em muito a nossa tomada de decisão futura. Vamos dar uma olhada aqui nesse material que a gente preparou para você. Vamos lá, PDF. Vamos lá. Tá enviando no grupo então, hein? Tá. Vamos lá, pessoal. Olha aqui que legal. Ih, rapaz. Foi? Foi. Vou dar um zoom aqui. Como é que eu dou um zoom aqui? Zoom, sim. Legal. Tá aqui um parabéns para você, futuro itardeiro. Tá? Uma mensagem bonitinha. Depois você lê com calma. E aqui entra, ó, uma ferramenta para preencher aquela lacuna lá atrás, que eu mostrei para você no parecer 50, tá bom? Questionário de avaliação da acessibilidade curricular, didática e de recursos. E esse questionário ele está dividido propositalmente em 3 áreas. A área A aqui, que é as diretrizes para a construção e adaptação de currículos. Por quê? Porque o PEI não é um currículo, mas com base no PEI, eu posso precisar adaptar o meu currículo, certo? Tem a letra B aqui, que é sobre práticas pedagógicas e técnicas de ensino específicas. Por quê? Porque dependendo do PEI, eu posso precisar ensinar o meu aluno de uma outra forma. E letra C, sobre acessibilidade no material e atividades. Porque dependendo do PEI, eu posso precisar construir as minhas atividades de uma outra forma. E tem aqui, dentro de cada uma dessas áreas, perguntas selecionadas a dedo para ajudar você no processo de tomada de decisão sobre que elementos você vai colocar no seu P. E esses elementos nós veremos na aula de amanhã. Mas é importante que você tenha essas perguntas respondidas para conseguir selecionar esses elementos de maneira adequada. Mas amanhã, mesmo que você não... Leandro, eu não sei qual vai ser o meu aluno. Né? Eu não tenho aluno ainda, ou meu aluno não foi designado para mim ainda, e está tudo bem. Tá? A gente vai fazer estudo de caso amanhã também. Vamos pegar aluno de cada segmento. Aluno da educação infantil, aluno do Fundamental 1, 2, do ensino médio, e vamos fazer estudos de caso com base nesse questionário. Vamos usar esse questionário para selecionar habilidades para preencher as áreas de objetivo, técnica e recurso do nosso modelo de PEI. Né? Esse é um modelo de trabalho que tende a ajudar e acelerar muito o seu processo de tomada de decisão e o seu preenchimento do documento. Olha só, dá uma olhada aqui. Ó. O aluno parece não avançar, mesmo após várias atividades voltadas para o mesmo objetivo? Olha só, se você responder que sim aqui, eu vou te indicar uma diretriz específica de objetivo. Certo? 2. É difícil avaliar o progresso do aluno no currículo? Não estou sabendo como avaliar esse aluno, não está claro
como avaliar esse aluno? Se isso está acontecendo, respondeu que sim, tem uma solução específica para você colocar no PEI para dar clareza no processo de avaliação para todos os professores que precisarem dela, certo? 3. Objetivos definidos parecem não atender ao ritmo e às necessidades específicas do aluno. Tem uma solução que precisa ser colocada no PEI. Percebe que, com base nesse questionário, vai ficar muito fácil você saber o que você vai colocar e o que você não vai colocar no PEI, e por aí vai. Eu não vou ler aqui todas as perguntinhas para você, tá? Vou ler só do bloco A. Tá? O aluno precisa desenvolver habilidades práticas que ele realmente usará na vida real. Isso aqui é para aquele aluno que você percebeu que tem coisas que ele deveria saber fazer, mas não está fazendo para a idade dele, certo? Deveria já saber fazer isso, mas não faz. E é muito importante que ele saia da escola sabendo fazer isso. Então, você marca sim aqui, porque vai ter algo específico para você colocar no PEI desse aluno para resolver esse problema. O comportamento do aluno é um desafio constante? Estou falando aqui de disciplina, né? Comportamento. É um desafio? Se sim, tem diretriz específica para o PEI desse aluno, né? Porque no PEI nós também podemos tratar de problemas comportamentais, certo? E por aí vai, sobre as práticas e sobre a acessibilidade. Esse material está sendo liberado para você agora nos grupos. Já foi para os grupos. Um monte de gente já recebeu. Tem uma perguntinha aí. Tem perguntinha? Procibé. Ai, meu Deus. Aí, ó. Peraí, deixa eu... Ai, meu Deus do céu. E para quem ainda não conhece o aluno, como preencher antecipado o questionário? Não vai preencher antecipado. Você vai precisar conhecer o aluno, tá? A não ser que você saiba as respostas. Se você souber as respostas através de relatos de colegas, leitura de relatórios, às vezes dá para você responder isso aqui, certo? E já é um excelente ponto de partida. Mas você sabe que o contato com o aluno vai te dar informações que talvez os relatórios não te deem. São coisas complementares, né? Que se complementam. Tem um pessoal que não está no grupo. Quem não está no grupo, aqui debaixo desse vídeo, no YouTube, tem um link para você entrar no grupo. Clica nesse link assim que terminar a live e entre no grupo, tá bom? Só entrando no grupo você vai ter acesso à certificação no final do evento e a todos os materiais que a gente foi entregando ao longo do nosso programa. Show, pessoal! A ideia não é estender muito, eu não quero ficar aqui tomando o tempo de férias de vocês. Eu quero 1000 curtidas, hein? Eu quero 1000 curtidas. 1000 curtidas? Será que a gente chega a 1000 curtidas? Chega! Tem 1034 pessoas.